Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. No capítulo de hoje, nós vamos falar sobre a mesa, a sexta aula aqui do regimento, beleza? Vamos aqui no artigo 14, o caput fala a função da mesa. A mesa, ela atua como uma comissão diretora, beleza? É importante frisar que ela é como se fosse a direção de toda a Câmara dos Deputados. O que fica na direção é a mesa diretora, como já está dizendo. Ela é responsável por gerenciar tanto os trabalhos legislativos, ou seja, as votações, as leis, quanto os serviços administrativos, que é os funcionários, a questão do orçamento, a manutenção do prédio, enfim. Aquela parte burocrática passa pela mesa diretora. Em relação à composição, a mesa é formada pelo presidente e dois vice-presidentes. Beleza? É um presidente e dois vice. Importante destacar isso aqui. Tem também a secretaria, que são 4 secretários. É um presidente, 2 vice e 4 secretários. Existe também suplente. Na falta do presidente e dos seus 2 vices e do secretário, existem pessoas para substituir na falta dessas pessoas aí. Existe 4 suplentes, certo? De secretário, são 4 secretários, são 4 suplentes também, a mesma quantidade. Que substitui os titulares em suas ausências. A mesa também ela se reúne ordinariamente, é de rotina, ordinariamente é de rotina, certo? Normalmente. A cada 15 dias. Cada 15 dias é reunião ordinária. E extraordinariamente, não tem uma urgência, um assunto muito importante, ela é convocada pelo presidente ou por 4 membros, certo? Tem que ter um quórum de membros caso o presidente não queira convocar, que são 4 membros da mesa, certo? Um membro da mesa perde o cargo se faltar às 5 reuniões ordinárias. Olha só, se eles faltarem, isso aqui é questão de prova. Se eles faltarem às 5 reuniões ordinárias seguidas, é 5 em sequência, não é interpoladamente. Você faltou uma vez, aí ficou presente na outra, faltou outra, e não é assim não, é 5 em sequência. E sem justificativa. Por exemplo, ele pode faltar quando está doente, quando tem algum caso grave assim na família, porque ele precisou se ausentar, isso aí não tem problema. Agora, se ele faltar 5 reuniões seguidas, sem justificativa, aí sim ele perde o cargo da mesa. Vedação de acúmulo. Os membros da mesa não podem ter outro cargo de chefia, como líder de partido ou membro de uma comissão, tanto permanente como temporária. Lá na frente a gente vai ver, se eu não me engano, é na aula 21. Comissões. Comissões, com certeza vai cair uma questão na sua prova falando de comissões. Tem as permanentes e tem as temporárias. É o maior capítulo de todos. Aqui está dizendo que ele não pode acumular, tanto na permanente como na temporária. Não pode acumular o cargo de mesa, que eles participam da mesa, um cargo em comissão. Não pode. Quais são as competências da mesa? A própria mesa ela define suas atribuições específicas de cada um dos seus membros em um ato público. A mesa ela também tem uma lista extensa de responsabilidades, que é destacada nos parágrafos a seguir. A primeira lista aqui é dirigir todos os serviços da Câmara, garantindo a regularidade dos trabalhos legislativos. O pessoal da mesa aqui coordena lá os trabalhos. Promulgar também, junto ao Senado, as emendas à Constituição. A emenda constitucional sempre passa pela Câmara e pelo Senado. Tem um quórum lá de 3/5, 2 turnos, entendeu? Essa parte aí é vista mais em direito constitucional. Com certeza vai cair uma questão de emenda à Constituição na sua prova. Mas, enfim, eles que atuam lá na mesa sobre a PEC, que é o Projeto de Emenda Constitucional, certo? As PECs, que são muito divulgadas na mídia. O parágrafo 4º, ele diz que a mesa também ela propôs ação direta de inconstitucionalidade, ADI. Ela também pode propor a mesa, certo? Ao STF, porque o Supremo Tribunal Federal é que diz se uma coisa é constitucional ou inconstitucional, ele é que julga. E quem pode propor é a mesa. A mesa tem essa função também. Defender judicialmente deputados contra ameaças ou atos que atrapalhem o livre exercício do mandato. Também é uma atribuição da mesa.
Outra atribuição é declarar a perda do mandato de um deputado nos casos previstos na Constituição. Por exemplo, faltas excessivas, quebra de decoro grave, que muitas vezes o pessoal se instiga lá. Não sei se vocês escutaram alguma reunião na mesa da Câmara, o pessoal lá é baderna total, viu? Quando tem essa quebra de decoro grave, pode perder o mandato, certo, galera? É tipo assim, manter o respeito entre a galera lá, de dentro da Câmara. Bom, outra atribuição é aplicar a penalidade de censura escrita. Censura é uma penalidade, é mais vista no Conselho de Ética, certo? Censura é um tipo de penalidade, é feita da forma escrita, não é verbalmente, é escrita mesmo. Há deputados que violam o Código de Ética, justamente. O Código de Ética, que a gente vai ter aqui como bônus, a censura é um tipo de penalidade, certo? Outra atribuição da mesa é propor leis, projetos de resolução. Como no caso da aula passada, ali foi a Câmara mesmo que propôs aquela resolução que a gente viu na aula anterior, beleza? Que organizam o funcionamento interno da Câmara, criam cargos e fixam salários de servidores. A mesa também faz isso. A mesa também pode aprovar o orçamento da própria Câmara e encaminhá-lo ao Poder Executivo. O Poder Executivo que tem um martelinho lá para dizer aprovado, está reprovado, entendeu? E a mesa, ela tem essa autonomia, certo? De definir o orçamento da própria Câmara. Outra coisa é a suspensão cautelar. A mesa ela pode propor a suspensão imediata e temporária do mandato de um deputado que está sendo investigado por quebra de decoro grave, que é uma das penalidades que a gente já viu. Um abuso de poder, ofensas, que sempre acontece lá na Câmara. Mas essa decisão ela precisa ser confirmada rapidamente pelo Conselho de Ética e, em seguida, pelo plenário. O plenário que vai votar. O artigo 16 ele fala que o presidente é a figura máxima da Câmara. Ele representa a Câmara em sua totalidade e é o supervisor de todos os trabalhos legislativos e da ordem interna da Câmara. Ou seja, o presidente é como se fosse o chefe de todo mundo lá da Câmara. O presidente é aquela figura maior que representa a Câmara quando estiver, por exemplo, numa diplomacia. O presidente saiu do Brasil para representar a Câmara em outro país. Aí quem representa é o presidente, certo? Parágrafo único. Para ser presidente da Câmara dos Deputados, a pessoa precisa ser brasileiro nato. Ou seja, o naturalizado não pode, certo? Tem que ser brasileiro nato, nascido no Brasil, conforme a exigência da Constituição Federal. Existem várias hipóteses assim para ser considerado brasileiro nato. Vocês precisam também estudar essa parte, porque vai cair uma questão de naturalidade no direito constitucional. Aqui eu estou só dando uns spoilers do que vai vir nessa prova. Quanto às sessões da Câmara, a mesa funciona da seguinte forma. A mesa ela pode presidir as sessões, manter a ordem, dar a palavra aos deputados e controlar o tempo de fala, certo? Ela atua como se fosse um dirigente lá na Câmara. Ela também pode interromper o orador que foge do assunto ou perturbar a ordem, a mesa de silêncio. Não é só vez de falar, por exemplo. Podendo retirar a palavra. Justamente isso que eu falei aqui. Decidir também sobre questões de ordem. Dúvida entre o regimento interno e reclamações. Ela é que dá a palavra final também nessa parte. Ela também pode anunciar a ordem do dia. O que será votado? A ordem do dia é qual a pauta do dia, normalmente, né? O que será votado? Qual PEC vai ser colocado em jogo, vamos dizer assim, na Câmara. O resultado também das votações e desempatar votações abertas, que é as votações ostensivas, certo? Também ela pode organizar a agenda de votação mensal. Quanto às proposições, ou seja, os projetos de lei, ela vai distribuir os projetos para comissões corretas, porque na Câmara existem diferentes comissões, como a gente vai ver na aula de comissões. Cada comissão é responsável por uma parte do projeto de lei.
Por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça vai ver a constitucionalidade daquela lei, se está igual, se está diferente assim das normas constitucionais, entendeu? Tem toda uma burocracia. Aí a mesa, ela é responsável por destinar os projetos a cada comissão correta, certo? Ela também pode deferir a retirada de projetos da pauta e determinar o seu arquivamento, certo? Se a lei permitir, obviamente. Quanto às comissões, ela pode nomear membro de comissões baseado na indicação dos líderes. Não esqueça dos blocos parlamentares que a gente já estudou. Declarar a perda de lugar por faltas e também garantir o funcionamento das comissões. A mesa diretora ela pode presidir as reuniões da mesa e executar suas decisões também. Ela também pode fazer divulgação, certo? Ela pode determinar a publicação de matérias oficiais no Diário da Câmara. A Câmara também tem um diário próprio, onde ela publica assuntos referentes ao que houve no dia, certo? E a mesa, ela que determina a publicação. Ela também não pode permitir a publicação de ofensas ao decoro parlamentar. Ela toma muito cuidado nessa parte aqui, ó, para nada sair do controle lá na Câmara. Em relação à competência geral, ela pode substituir o presidente da República, certo? Em suas ausências ou impedimentos. É o segundo na linha sucessória após o vice-presidente da República. O presidente da Câmara, certo? Ele pode substituir o presidente da República em suas ausências. E o vice-presidente. Quem substitui o presidente é o vice. Aí depois do vice vai ser a primeira pessoa, o presidente da Câmara dos Deputados. Aí depois que é o presidente do Senado, certo? Também pode dar posse aos deputados, conceder licenças, zelar pelo prestígio e segurança da Câmara também, e assinar correspondências oficiais para outras autoridades. Ela também tem um limite do voto. O presidente não pode apresentar projetos de lei nem votar em plenário, exceto em votações secretas ou para desempatar uma votação aberta. Ele que dá a palavra final, basicamente. Participação em discussão. Se o presidente quiser participar em um debate, discutir uma matéria, ele deve passar a presidência para seu substituto e só pode reassumir depois que aquele assunto já tiver sido votado. Agora, o artigo 18, ele fala dos vice-presidentes, certo? Primeiro e o segundo. Ele substitui o presidente quando ele está ausente ou impedido, porque tem certas atribuições que o presidente ele não vota. Aí fica sendo o vice-presidente, que são dois, né? O primeiro e o segundo. O primeiro substitui o presidente imediatamente. Se o primeiro também estiver impedido, o segundo o presidente é que vota, certo? A ausência da capital. Se o presidente se ausentar de Brasília por mais de 48 horas, isso aqui pode cair em prova, hein? Se ausentar por mais, não é 24, é 48, é 2 dias, certo? A presidência é passada formalmente para o primeiro vice. Esses são 2 vices, como a gente viu lá no começo da aula. Aí é passada para o primeiro vice. E na falta do vice, do primeiro vice, para o segundo. Nessa ordem. Isso aqui pode cair em prova. Ordem de substituição na sessão. No dia a dia, se o presidente não estiver na cadeira na hora da sessão, a substituição segue uma ordem hierárquica. Primeiro vice, segundo vice, secretário, certo? Nessa ordem numérica. Depois o suplente. Finalmente, o deputado mais idoso presente. Por último, é o deputado mais idoso. O artigo 19 ele fala do primeiro secretário, que ele tem a função de supervisionar todo o serviço administrativo da casa e, especificamente, olha só o que o secretário faz, o primeiro secretário. Atenção para o primeiro secretário. Ele pode especificamente receber documentos oficiais, convites, petições, representações, enfim, direcionados à Câmara. Ele também pode receber e enviar correspondências, certo? Oficial da casa. Ele também faz a parte de decidir, em primeira instância, recursos contra atos do diretor-geral da Câmara, que é o principal funcionário administrativo. Ele também pode interpretar e fazer cumprir as regras de pessoal e serviço administrativo. Também pode dar posse a funcionários de alto escalão, como diretor-geral e secretário-geral.
A ordem de substituição. Em sessões plenárias, os secretários 1, 2, 3 e 4 são 4 secretários, obviamente, e seu suplente, que também são 4, se substituem na ordem numérica. Eles também estão na linha de substituição da presidência, na falta do presidente e dos vice-presidentes. Limite de falta. Quando estão sentados na mesa durante uma sessão, os secretários só podem usar a palavra para fins protocolares, certo? Ou seja, fazer a chamada dos deputados, contar os votos e ler documentos a pedido do presidente. O suplente ele tem um papel de apoio, certo? E substituição, participando de diversas atividades secundárias. Ou seja, ele está lá só para auxiliar. Caso alguma coisa aconteça, eles estão lá de prontidão. Basicamente é isso. O artigo 19A ele fala das principais funções dos suplentes, que são participar de reuniões da mesa e substituir os secretários titulares em suas pautas, certo? Atuar como relatores, substituindo-os em assuntos que não são reservados a outros membros da mesa. Eles também podem propor medidas para melhorar a imagem da Câmara. Eles também representam a mesa em eventos externos, quando necessário, certo? E o parágrafo único, ele fala que os suplentes, eles também se substituem entre si, de acordo com as numeração ordinárias, certo? Que é o primeiro suplente, substitui o primeiro secretário, enfim. Vamos agora testar nossos conhecimentos da aula de hoje. Uma aula um pouco maior do que as outras, mas vamos ver aqui se vocês estão afiados. Primeira questão. Qual das alternativas abaixo apresenta uma afirmação incorreta? Eu gosto de frisar que o incorreto aqui está em caixa alta para vocês saberem. Agora, na hora da prova, não, assim, não vai estar tão fácil dessa forma. Aqui é mais treinamento. Na hora da sua prova, você circula essa palavrinha incorreta sobre a composição e o funcionamento da mesa da Câmara dos Deputados. Como é que vai ocorrer o funcionamento? Ela quer uma questão incorreta sobre a composição, certo? E o funcionamento da mesa. Perderá o lugar um membro da mesa que deixar de comparecer a 5 reuniões ordinárias consecutivas sem causa justificada. Isso aqui está correto, né? São 5 reuniões consecutivas, a gente viu isso aqui já. Exatamente, são 5 reuniões. Exatamente, essa questão está certa. A mesa é composta pela presidência, presidente e 2 vice-presidentes, certo? E por secretaria, são 4 secretários, além de 4 suplentes. Corretíssimo, a B também está certa. Alternativa C. A mesa, na qualidade de comissão diretora, é responsável pela direção dos trabalhos legislativos e do serviço administrativo da Câmara. Correto? C também está certa. Alternativa D. Os membros efetivos da mesa não poderão fazer parte de liderança, certo? Mas podem integrar comissões permanentes? Não pode, não. Isso aqui está errado. Não pode integrar nem comissões temporárias, nem permanente, nem especial, certo? A alternativa D está incorreta. E é o gabarito da questão. A alternativa E. A mesa reúne-se extraordinariamente, sempre que convocada pelo presidente. Certinho. E também por 4, certo? Por no mínimo 4 dos membros efetivos. E por no mínimo 4 dos seus membros efetivos, exatamente. A alternativa E está correta. Então, a única errada aqui é a alternativa B. D de dado. Como podemos ver aqui, a alternativa D está incorreta. Questão 2. Sobre as competências e atribuições da mesa, que está no artigo, elencadas no artigo 15, inciso 1 e 12, assinala a alternativa correta. A mesa compete privativamente promulgar emendas à Constituição, sem a necessidade da participação da mesa do Senado. Errado. O Senado e a Câmara, os dois que vão votar naquele quórum de 3/5 e 2 turnos e tal. Então, a alternativa A está errada. A mesa pode propor ação de inconstitucionalidade por iniciativa própria ou a requerimento do deputado ou comissão. Corretíssimo, a B está correta.
A gente estudou isso. A mesa ela pode propor, sim, ação de constitucionalidade que o STF irá julgar. Alternativa C. A mesa é competente para propor a mesa do Congresso Nacional, incluindo seu presidente, alternativamente com a mesa do Senado no errado. Não é assim que funciona. A fixação do número de deputados por partidos ou bloco parlamentar em cada comissão permanente é feita pela mesa no início da segunda e da quarta sessão legislativa. Errado, é na primeira e na terceira sessão. A mesa não pode conferir aos seus membros atribuições ou encargos referentes ao serviço legislativo da Casa, sendo esta uma competência exclusiva do plenário. Não é exclusivo não, é concorrente. Então, a alternativa correta da 2 é a alternativa B. Está vendo que aqui está o erro de cada uma das alternativas anteriores. Vamos para a terceira e última questão, que é que vocês vão deixar aqui nos comentários qual é a resposta dessa questão. Deixa aqui para vocês treinarem. A respeito das vedações e das novas disposições sobre a suspensão cautelar do mandato parlamentar, no artigo 15, inciso 8 e 30, seus parágrafos, assinala a opção correta. Alternativa A. Em caso de matéria inadiável, o presidente da mesa poderá decidir de referendo, ou seja, por vontade própria da mesa, sobre qualquer assunto de competência desta, incluindo a proposta de suspensão cautelar do mandato. Será que está certo? A mesa, alternativa B, a mesa tem a competência de declarar a perda do mandato do deputado nos casos previstos nos incisos 3, 4 e 5 do artigo 55 da Constituição Federal, falta de decoro, condenação criminal, etc. Essa questão aí, ou essa alternativa, será que está correta? Alternativa C. A mesa tem um prazo de 3 dias úteis, contando do conhecimento do fato, para oferecer a proposta de suspensão cautelar e exercício do mandato. Está no inciso 30. Será que está correto? Na decisão do Conselho de Ética, caberá recurso ao plenário, que apreciará na sessão imediatamente subsequente, exigindo voto de maioria relativa para aprovar e manter a suspensão do exercício do mandato. Será que essa alternativa está correta? E, por fim, a alternativa E diz que o deputado representado pela mesa pode ser membro efetivo de comissão permanente, mas não de lideranças, enquanto durar a representação. E aí, pessoal, qual alternativa está correta? Deixa aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo se você gostou. Deixa o like e continue estudando. Bom, pessoal,